Boa noite. Oi, Cláudia, Altera, Marte. Boa noite. Tudo certo, professor. Tudo bem, então. Show de bola. Vamos começar aí. Deixa eu só a Tainá chegar aí. Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Pig. Para quem já me conhece, prazer. Seja bem-vindo novamente. Nós estamos trabalhando com o Enem aqui, já é o terceiro ano. Terceiro ano. A primeira vez a gente trabalhou, era junto com a Tainá e a Renata também. Na segunda vez, ano passado, esse é o quarto ano, né? Não, terceiro ano, né? Esse. No ano passado, a gente trabalhou junto com aí tinha o Abnésia também. O ano passado tinha o Felipe também. E esse ano nós também. Acho que a Tainá deve estar aí. Nós vamos falar um pouquinho, eu não sei se a Tainá quer comentar, só da nossa organização de aula, tá, pessoal? Que a gente tem uma organização do que a gente vai passar em cada dia. Tipo, no dia 1 a gente vai passar tal assunto, no dia 2 tal assunto, tá? Bem interessante aí. Tu quer comentar alguma coisa, Tainá? Sim, Big, tu quer começar apresentando lá, que daí eu comento naquele slide. Ok, então. E vocês fiquem ligados aí, porque eu chamo bastante. Se vocês não ficarem prestando atenção aí, tá feio. Tá bom? Eu só vou compartilhar minha tela aí, daí vocês já estão vendo aí. Então, todo mundo está vendo minha tela, né? Sim, né? Sim. 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 Vou abrir pelo celular também, para ficar mais fácil de ver. Então, nessa primeira página, aqui a gente pontuou os tópicos que mais caem no Enem. Então, esses tópicos que estão ali listados, a gente encontrou eles através de uma análise que a gente fez dos Enems de 2020 e de 2021, das 3 versões, da impressa, da digital e da reaplicação. Então, a gente analisou as questões de matemática dessas 3 edições, e com isso também a gente utilizou as análises que a gente tinha do ano anterior, que eram dos Enems passados. Então, através disso, a gente pontuou o que mais cai no Enem. Então, o primeiro tópico que a gente tem ali é o de matemática básica, que a gente classificou, né, como matemática básica, mas que são os conteúdos de porcentagem, razão e proporção, regra de 3, notação científica, regra de 3 composta também, equações. São vários tópicos que estão incluídos ali dentro, mas a gente só destacou esses. E a gente fez também uma média das questões desses 2 últimos anos, 2020 e 2021, e a gente, então, percebeu que tem uma média de 15 questões de conteúdos de matemática básica. Então, a gente vai dar um destaque maior a esse conteúdo. Então, as nossas 3 primeiras aulas, até 4, se for possível, né, conforme a quantidade de aula que a gente vai trabalhar esses tópicos de matemática básica, porque são tópicos que caem mais no Enem e também são tópicos importantes para a gente ter um domínio deles para conseguir avançar e entender melhor os outros tópicos. Claro que nesses conteúdos da matemática básica tem questões um pouco mais fáceis e também tem questões um pouco mais difíceis. Mas é muito importante a gente dominar bem esse conteúdo, porque é praticamente 1/3 da prova do Enem. Também, então, de geometria plana e espacial, a gente percebeu que tem 8 questões, então a gente destacou 2 aulas para elas, uma só para plana e outra só para espacial. A gente também separou uma aula para interpretação de gráficos e de tabelas. Aqui na parte de gráficos e tabelas, vocês podem ver que no Enem tem várias questões que tem gráficos e tabelas, mas aqui a gente só colocou que tem média 6. Porque algumas questões de gráficos e de tabelas, elas nem trabalham tanto a questão da interpretação, mas sim a questão da matemática básica que a gente deixou lá no primeiro tópico. Tem ainda conteúdo de análise combinatória e de probabilidade, que vai ter uma aula, matemática financeira e estatística, principalmente estatística, que a gente vai deixar para uma aula os 2 conteúdos, e depois funções. É isso, então, Vicky. Show, entendido? Show, entendido? Tá me ouvindo bem, né? Sim. Tá, então assim, ó. O que precisa mesmo para pegar? É 12 aulas, acho que vai ser, né? É 12, Tainá? Me confirma aí. Ou é 11? Ou 13? É para ser 12. 12. Mas assim, pessoal, ó, as nossas aulas provavelmente sempre vão ser na segunda noite, provavelmente nesse segundo período, talvez vai cair no sábado, não sabemos ainda ao certo aí, mas eu acho que vai ficar na segunda. Mas, enfim, se nós vamos fazer um resumo, é sinal que a gente vai falar de alguma coisa nesse resumo aí, que é uma coisa bem importante. A primeira coisa que a gente vai falar nesse resumo é sobre o quê, moçada? Sobre potenciação e radiação, tá bom? Então, assim, ó, se alguém te ataca na rua, Paula, a Paula Finger, olha só, e te pergunta assim, o que é potenciação? O que é radiação? Né? Ela tem uma ideia mais ou menos do que, ó,
uma ao inverso da outra. A gente vai falar no modelo bem grosso, tá bom, Natália? Um modelo bem grosso, tá bom? A ideia de radiciação, olha só, de uma raiz quadrada, por que não? A gente encontra aqui uma raiz quadrada, ou então, nessa outra forma de uma raiz quadrada. Mas vamos ao que interessa em tese, tá bom? Tá, ok, Raíssa? Para ver o que é essa radiciação, essa potenciação, né? Ela é definida por um exemplo de expressão algébrica, definida por uma raiz, que é aquele desenho que vocês estão... Deixa eu só colocar aqui no marcador, o apontador aqui, definida por essa raiz aqui que a gente está vendo, tá bom? E a ideia é de tu fazer o quê? Encontrar raízes de alguns números, de alguns casos, de algumas situações. Ok? Tudo bem? Sim, tranquilo? Sim. Não. A gente tem sempre alguma coisa assim, ó. Olha só. O N, ele se chama o índice da raiz. A se chama o radicando. B é a raiz, tá? E o valor que a gente sempre encontra, o valor que a gente sempre vai encontrar é a raiz em si, tá? Ok? Casos especiais. Então, tem essas 5 formulinhas aí, que são as mais usuais que a gente se encontra. Professor, como é que eu faço para decorar? Letra A que você pode fazer. Você pode colar isso aí no caderno. Cola no caderno, ou melhor, cola no travesseiro, daí tu acorda de manhã e olha para aquele e diz, meu Deus do céu, é maravilhoso olhar para isso. Aí tu fica olhando para aquilo, olha de novo, e daí tu pensa assim, será que eu vou passar mal? Será que vai me dar como é que se chama? Que tu tem de noite, um sonho, uma assombração que vai ter? Não sei. Mas, enfim, como é que eu faço para eu decorar essas 5 expressões? A que mais cai, pessoal, é essa primeira aqui, ó, que a gente vai ter. Ó. A primeira e a segunda são as mais que se tem assim. As outras são... Oi? Eu acho que tu começa a projetar de novo, que antes deu, acho que uma interferência, e daí saiu a tua apresentação. Não Pelo menos pra mim agora não fica mais a tela cheia, sabe? Não tá apresentando para todo mundo a tela cheia? Vamos ver. Deixa eu ver. Sua tela ainda está visível para os outros. Deixa eu começar de novo. Parar de compartilhar a tela. A tela inteira. Tava normal, Tainá. Segundo as instruções aí do pessoal, tava tranquilo. Vou apresentar de novo aí. Que nada. Tudo aí, vamos ver se vai apresentar. Para mim, vamos ver se vai aparecer aqui a tela grande. Tela grande. Aí, veio. Acho que foi. Então, assim, ó. Agora estão me ouvindo, né? Então, o pessoal vai me dizer assim, professor, então é dessa forma. Eu vou dizer, sim, é dessa forma aí. Tá? Que vai acontecer isso aí. E, olha só, a ideia de uma raiz é tu tirar ela, né? Qual que é o resultado de uma raiz, né? Então, o número que tem dentro de uma raiz são 2 números multiplicados entre si. Então, por exemplo, qual é a raiz de 36? Então, são 2 números multiplicados igualmente, que vai ser o quê? 6 vezes 6. Qual vai ser a raiz de 16? Então, tem que pensar 2 números multiplicados que dá 16. Qual a raiz de 25? Então, tem que pensar 2 números multiplicados igual, vai dar quanto? 25. Mais ou menos essa aí, tá bom? E se fosse 100? 2 números que multiplicaram dá 100. 10 vezes 10, muito bem, isso aí. A Tainai até me dizia, do 12. Então, a gente pensa 144, tá bom? Com o tempo, a gente vai pegando essas expressões aí, fazendo usualmente. Mas, para a gente entender um pouco sobre radiciação, nós temos que entender uma passagem. Eu não sei se a Tainá vai falar depois, mas eu já vou mostrar para vocês. Que é a dica do sol e da sombra, tá bom? Que eu vou falar para vocês, tá? Essa frase eu acho que é importante que vocês anotem aí. Ó. Tudo que está no sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o sol. Nossa, que poético, gente. Anote isso aí, tirem um print. Dá até para marcar assim, ó. Marca nós no Instagram, aprendendo matemática com os professores. Anotaram essa coisa? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente aprende nessa situação aí. Tá bom? Eu vou abrir aqui no Paint para vocês ficarem mais cientes. Então, vocês anotaram lá que tudo que está no sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o sol. Nós vamos pensar num sol aqui, pessoal. Estão vendo na minha tela um sol? Muito bonito esse sol. Esse sol. E olha só, nesse sol, pessoal, o que acontece? Eu vou ter um número escrito. Por exemplo, raiz de 4. E aqui nessa raiz de 4, eu tenho o número aqui, ó. O número 2 aqui e o número 1 aqui embaixo na chave. Né? Esse carinha aí tá tomando sol. Quem que tá tomando sol, pessoal?
o número 2 está tomando sol, então vamos fazer aqui o raio solar indo para ele. O número 4 e o número 1 está tomando sol? Não está tomando sol. Pera aí, então tem problema se o número 4 e o número 1 não está tomando sol. Então a gente vai fazer o processo em que eles vão tomar sol. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho aqui, e eu vou fazer agora esse tomar de sol. Da seguinte forma, 4 na 1 meio. Repare uma situação. O que eu fiz? O que tu inventou aí, professor? Eu tinha uma raiz e eu transformei em uma potência. Tá bom? Por que tem que fazer isso aí? Porque em alguns exercícios do Enem, pessoal, o que acontece? Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui. Espera um pouquinho. Eu vou fechar minha câmera daqui, ó, porque eu tô parecendo meio vesgo aqui. Não, vou deixar assim. O que acontece? Em alguns casos, pessoal, eu tenho que transformar a raiz por potência e potência por raiz. Então, olha só. Como é que eu faço para transformar minha potência, minha raiz em potência? Eu tiro esse cara que está aqui, ó, e jogo ele para o lado de trás aqui, ó. Jogo ele para ele não tomar sol. E o 4 e o 1 que não estavam tomando sol, agora vão tomar sol. Não entendi? Vamos fazer um outro. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer outro. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, raiz de 16. E o número 3 aqui e o número 1 aqui. Tu concorda comigo, Raíssa, que o número 1 e o número 16 não estão tomando sol? Pois é. Nesse sentido, agora eles precisam, para transformar em potência, eles vão ter que tomar sol. Da seguinte... Opa, não é para mais fazer raiz. 16, o número 1 e o número 3. Ok? Esse 3 ficou meio ruim. Deixa eu pegar a borracha e apagar ele aqui. Show de bola? Mais ou menos, compreendi, não entendi. Entendi muito pouco, estou entendendo mais ou menos. Falem, não me digam, quero copiar, quero tirar um print, pode tirar um print aí, tá bom? Vamos fazer mais um aqui, antes de passar. A ideia, isso aqui se chama o quê? É transformar raiz em potência. Por que dá para fazer isso, Vinícius? Porque a potenciação é inverso da radiciação. Amanhã tu chega para a professora, não sei que série tu diz, vai dizer assim, professora, eu aprendi que potenciação é inverso da radiciação. Mais ou menos isso aí. Tá bom, Letícia? Show de bola. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Ó, bem tranquilo, bem fácil. Se eu tiver aqui, pessoal, ó, raiz... Oh, meu Deus. É só clicar para escrever, daí dá certo. Agora vai dar. Raiz de, vamos lá, 36. E aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o número 1. Professor, mas antes tinha o número 2 lá. Não importa, não importa. Tá bom? Se bem que eles colocam uma questão que vai ter um dinossauro desenhado aí, mais ou menos isso. Mas vamos pensar que vai dar tranquilo, tá bom? Olha só, Letícia. Aí agora como é que eu faço? Eu escrevo 36 com o número 1 dividido por 4. Mas não, eu já vou explicar isso aí para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho disso, tá bom? Mas em tese é assim, ó. Quando eu vou fazer expoentes fracionários, ele tem um valor menor do que quando é um valor de potência. Tá bom? Porque, olha só, o que isso significa? Olha aqui, pessoal. Tá? Ó, o que significa 4 na 1 meio? Quer dizer que eu estou levando 4 na 0,5. O que significa 16 na 1 terço? Significa que eu estou levando o número 16 na 0,33. Como é que eu sei que é 0,33? Ué, faz 1 dividido por 3? É como quase se fosse um triângulo amoroso. Uma pessoa para 3... Não, seria um quadrângulo amoroso, né? Seria um homem para 3 garotas, ou 3 garotas para um homem, ou 3 homens para uma garota. Gente, que genial isso. 0,33. Beleza? E como que ficaria aqui, ó? 1/4. Seria quanto? Seria 36, pessoal, para quanto? 0,25. Tá bom? Então, tenham em mente essa situação aqui. Tá bom? Tudo anotado? Não anotei, professor. Se não anotou, eu esperei que eu vou botar para tu tirar um print, gaúcho. Vamos lá, deixa eu colocar... Oh, meu Deus, agora estraguei tudo aqui. Tá? Deixa eu voltar com o meu mouse aqui. Deixa eu colocar aqui no 0,50, ele fica mais fácil. Acho que vai dar aí. Deixa eu trazer mais para cá. Aí, tire um print aí, ó. O que dá para escrever isso aqui? Teoria Sol-Sombra. Tudo que está no Sol vai para a sombra e tudo que está na sombra vai para o Sol. Show? Nesse momento a gente conseguiu aprender sobre a radiação transformando para potenciação.
Entendido? Sim, posso continuar. Entendido, João, Luiz, Gustavo, Matheus. É que aqui tem 94 pessoas, eu devo estar acertando. Letícia. E escreveu o nome Letícia, eu vou só pegar no teu agora. Beleza? Ricardo, beleza, Ricardo. Ok? Vamos lá. Vamos continuando aqui, que nós temos um bom de slide hoje para apresentar. Então, olha só. Além dessa teoria sombra, olha só, eu pensei, a gente tem que pensar numa cantada para esse pessoal. Se tu não aprende matemática, pelo menos tu tem que saber cantar. Pode cantar o Boy Magia, Girl Magia, o que vocês quiserem. Então, olha só, essa aqui é uma outra coisa para vocês anotarem no caderninho. Pega aí o caderninho e anota a cantada. Aí tu vai chegar. Essa aqui é pro garoto cabelo encaixado, como esqueci o nome dele, que é do projetinho aqui. Olha só, você pode chegar na área e dizer assim, eu não sou uma raiz matemática, mas posso me prender em você. Gente, elas caem matando. Elas caem matando. É só tu lançar uma dessas, elas vão dizer, é o garoto da minha vida. Conquista que vai. Tá bom? Fechado? Então aprenderam teoria sombra, aprenderam a fazer uma cantadinha. Então agora a gente vai para as questões. Beleza? Vamos lá? Combinado, Sabrina? Essa aí é para tu jogar pros Boy Magia. Tu vai saber se ela tem namorado ou não tem. Mas se não tem, fica a dica aí para vocês. Depois tem uma outra dica sobre fração também. Uma cantadinha maravilhosa. Olha só. Uma questãozinha sobre... A gente vai começar agora a falar sobre potenciação e radiação. Tá bom, pessoal? Agora, duas questãozinhas sobre a radiação. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida usada para classificar os países pelo grau de desenvolvimento. Então, conforme se desenvolve. Como todo texto de matemática, esse aqui se chama a tal da enrolação, que ele fica para tu te perturbar, te fazer terá, não acerta, meu Deus, como é que eu faço? E olha só, para seus cálculos, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer e o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. Se o cara começa a ler isso aqui, já fica perdido, mas vamos ao que interessa, tá bom? O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu X, o segundo país recebeu raiz de X, o terceiro recebeu X a 1/3, o quarto país X ao quadrado e o último X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice. Aí tu fica perguntando, não entendi bolúfias nenhuma. Mas eu vou mostrar para vocês, pessoal, que como parece ser tranquilo. É para ser tranquilo, tá bom? Pode ser que não seja. Mas vamos tentar para ser difícil. Sai daí, negócio. Quero um novo arquivo aqui. Não salvar. Olha só. Sai, aí. Olha lá. Então deixa eu só diminuir aqui. Opa, demais. O que a gente tem, pessoal? Deixa eu só trazer para o lado. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem os resultados dos países 1, 2, 3, 4 e 5. Né? O país 1, eu vou escrever aqui embaixo. 1 foi de raiz de X, né? 1 foi raiz de X. O segundo país foi... Ah, não, o primeiro só foi X, não foi raiz de X. Ao contrário. Então, o primeiro país foi X. O segundo país... Ah, vou ter que fazer do outro lado. Senão vai ficar ruim. Então, o primeiro país foi X, o segundo foi raiz de X, o terceiro foi X ao quadrado, não, X a 1/3, o quarto país foi na X ao quadrado, e o quinto país foi na X ao cubo. Aí, alguém te pergunta, André, qual foi o país que obteve o maior índice, dado isso aqui? Tu vai dizer, professor, o maior índice foi de qual? Foi desse carinha aqui, ó, do X ao cubo, porque... Qualquer número elevado ao cubo vai dar um número muito grande, tá bom? Mas não é isso. O que a gente primeiramente precisa fazer aqui? Tá? Jogar todo mundo na mesma base. Jogar todo mundo na mesma base. Então, quanto que vai ficar o primeiro carinha aqui, ó? Olha só. Como que vai ficar o primeiro carinha aqui? O primeiro cara aqui, ele tem valor no expoente? Não tem. Então, quando não tem, é 1. Muito bem. Quando não tem, é 1. O segundo carinha aqui vai ser quanto? Quando não aparece aqui, depois a Tainá vai falar para vocês. Vai ser X na 1/2. Tá bom? O terceiro carinha aqui vai ser X na 1/3. O outro carinha aqui, ele vai ser X só ao quadrado. E o outro carinha aqui, X ao cubo. Mas olha só. Agora eu vou pedir para vocês, Sabrina, fazer o quê?
Se tu pegar a calculadora, Sabrina, e tu jogar aí, ó, qualquer número elevado a essas potências aqui, ó, por exemplo, no lugar do x tu escrever 2, daí tu vai ter 2 na 1, no lugar do x tu escrever 2 na 1 meio, no lugar do x aqui tu escrever 2 na 1 terço, sempre substituir x por 2, tu vai analisar, o que tu vai analisar aí? Que tu vai ter que o maior índice, pessoal, vai ser quanto? 2 ao cubo. Concorda comigo? Porque 2 ao cubo vai ser 8. Quer dizer que o quê? Que o quinto país foi que teve o maior IDEB. Mas tem uma situação que ele está dizendo aqui, ó, que é crucial para a gente ler. Ó. Olha só. O menor índice desse é 0 e o maior é 1. Então, quer dizer o quê, Sabrina? Que no lugar de x, tu tem que escrever um número elevado entre o 0 e o 1. Então, quer dizer que aqui, pessoal, aqui desse carinha aqui, ó, no lugar que eu escrever o 2, eu tenho que escrever números com entre 0, vou escrever aqui, números entre 0 e 1, tá bom? Então, eu preciso escrever números entre 0 e 1. Beleza? Que números eu vou escrever? Números entre 0 e 1, tá bom? Esses vão ser aí, mais ou menos, a situação. Então, vai ser números entre 0 e 1. Então, olha só. O que eu quero que vocês notem? Se eu escrever, ó, esse cara, se eu escrever esse primeiro carinha aqui, ó, vocês depois podem fazer, né? Mas, por exemplo, 0,5 na 1, vai dar quanto? 0,5. Aí eu vou escrever aqui, sempre o mesmo número, pode ser. 0,5 na 1 meio, vai dar quanto? Aí vocês fazem aí. 0,5 na 1 terço. Então, vocês podem fazer aí. 0,5 ao quadrado, vai dar quanto? Tá? E, por último, vocês podem fazer aqui o último, que vai ser... Deixa eu só gastar um pouquinho aqui. Aí. 0,5 ao cubo. Como é que vai dar? Então, olha só. O que eu quero dizer para vocês assim? Quando... Então, olha só. Essa é só para vocês terem ideia. A raiz, ela faz o inverso, né? Quando eu vou tirar ela, eu tenho que ter tudo na mesma base. Por isso que a gente aprendeu a teoria sol-sombra. Isso, a gente aprendeu a teoria sol-sombra. Quando eu vou colocar ela tudo na mesma base, a gente tem que ter em mente que quando o expoente está entre 0 e 1, os maiores valores vão estar aqui, tá bom? Expoentes fracionários, tá bom? E não expoentes inteiros. Por quê? Ó? Se eu fizer 0,5 ao quadrado, vai dar quanto? 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,025. Se eu fizer 0,5 ao cubo, vai dar 0,0125. Aí que está o problema, tá bom? Então, fiquem atentos nessa situação. Tem gente que vai dizer, não entendi nada. Tem gente que vai dizer, entendi tudo. Mas o que eu recomendo para vocês fazerem? Nesse exercício, coloquem tudo na mesma base e joguem um valor entre 0 e 1. Mas, professor, no dia eu não tenho calculadora. Aí que tá. Aí tu pensa no valor que dá, mas tu consegue fazer 0,5 ao quadrado, 0,0125 ao cubo. É só fazer ele vezes ele. Tudo bem? Sim, não, mais ou menos, não sei. Liga para os bombeiros, chama a polícia, não entendi nada. O que eu vim fazer nessa aula? É que assim, pessoal, na primeira aula vocês vão parecer assim meio doidão, tipo, ai, não sei o que eu estou fazendo. Mas como eu descobro... Vamos lá. Mas qual que é o certo? Muito bem, Raíssa, muito obrigado. Olha só, se os maiores não são esse e esse, então os maiores vão ser qual? Aqueles que vão estar em fração. Quem que vai estar em fração aí, ó? Tu pode fazer até na calculadora para ver quanto dá esses resultados aqui, ó. Mas o que vai dar maior, mas, por exemplo, no dia. No dia eu não sei, professor. No dia eu não sei, então tu sabe que esse aqui vai dar 0,025. Tu pode fazer aí. Esse outro aqui vai dar quanto? 0,0125, acho que vai dar. Né? Esse daqui vai dar quanto? 0,5. E os que vão dar maiores vai ser esse e esse aqui. Sendo esse o maior. Perfeito? Show? Por que a gente tem que ter esse site, Raíssa? Porque de 0 a 1, a ordem se inverte. O expoente fracionário vai dar o maior valor.
E quando passou de 1, aí o expoente inteiro, que vai ser aqui, o 2, o 3 e assim por diante. Tá bom? Sim? Não entendi? Desentendi? Tô louco? Pode me falar aí. O que isso afeta o Inter? Não, o Inter não vai afetar nada. Até porque ele é complicado. Mas eu vou mostrar o outro aí para vocês, tem o mais tranquilo. Ô, professor, o maior não vai ser o 0,5 elevado a 1 meio? Pera aí, deixa eu ver quanto que dá o 0,5 no meio aí. Deixa eu ver quanto dá aqui. 0,5. Ai, ai, ai. Agora eu tô sem a calculadora, a outra. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu apagar aqui, calma lá. Na 0,5. Vai dar 0,70, né? Esse aqui. 0,70. E o 0,5 na 1 terço vai dar 0,79. Esse carinha aqui vai dar 0,79. Sim ou não? Ó, 0,5 na 1 meio vai dar 0,70. E 0,5 na 1 terço vai dar 0,79. Confirma? Vocês confirmam. Vocês vão me dizer. Sim ou não? Vai saber. Sim? Foi o que eu fiz, pelo menos. Pode ser que eu tenha gerado, vai saber. Mas, enfim, deixa eu diminuir aqui para vocês darem um print. Ficou de 18 metros a conta, ninguém entende mais nada. Vai saber o que estava escrito lá no início. Tiraram um print aí? Deixa eu tirar um print aqui também, já para deixar salvo. Deixa eu dar um salvar aqui para ficar mais tranquilo. Salvar letra A, salvei. Letra B. Letra B, letra Q. Bomba, já tenho essa letra salva. Letra C, salvei. Vamos para o outro. Seguinte. Deixa eu apurar, porque tem nada, daqui a pouco vai me chamar a coisa aí. Olha só, moça. Um segundo exercício sobre potenciação e radiação. Sobre radiação. Ele vai falar assim, ó. A imagem representa uma calculadora científica com 2 teclas destacadas. Essa aí é do ano passado, é. A tecla A eleva o número que está no visor calculado. E a tecla B extrai a raiz cúbica de um número apresentado no visor. Olha só, daí diz aqui embaixo, pessoal, ó. Uma pessoa digitou o número 8 na calculadora e em seguida apertou 3 vezes a tecla A e uma vez a tecla 8. E uma vez a tecla B. Então, lembrando, a tecla B tira a raiz e a tecla A eleva ao quadrado. Então, vamos lá para a gente fazer essa aí. Tá bom? Então, ele vai clicar 3 vezes na letra A e depois ele vai clicar... Chato que tu tá hoje, notebook. Então, o que vai acontecer? Ele digitou o número 8, né? Ele vai clicar 3 vezes, moçada. 3 vezes ele vai clicar na tecla A, que eleva ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado. Aí, depois ele clica de novo ao quadrado. Aí, depois ele clica de novo ao quadrado. E depois ele vai fazer o quê? Tirar a raiz. Então, ele vai tirar a não consigo mais escrever. Aqui. Foi. Tirou a raiz. Aí, a gente tem as respostas, tá bom? Então, a gente tem essa seguinte ideia aí. Como é que eu faço? Então, olha só. Ele clicou ao quadrado e tirou a raiz. Aí, a gente vai analisar aqui as respostas, tá bom? Vamos analisar elas aqui, bem interessante. Tá bom? Olha só. Olhem para mim, junto na letra A, pessoal. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora é qual? Será que é 8 na 3 mais 3 mais 3? Sim! Não! Por que que não é? Porque a gente viu que ele levou ao quadrado e não na terceira potência. A letra B. Será que é 8 na 2 na 2 na 2 na 2? Vamos ver. Parece uma resposta interessante. A letra C. 8 ao cubo mais 8 ao cubo mais 8 ao cubo. Será que é isso aí? A gente já viu que ele levou o valor a quanto?
ao quadrado. Ao quadrado, e nada de ao cubo. Então, a resposta da letra C também não é. Letra D, 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vai ser? Na raiz cúbica. Também não vai ser. E a última, 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado ao cubo. E aí? Qual que é a resposta? Letra B, letra C, letra D, letra A. Nenhuma das hipóteses. Não sei. Liga para os bombeiros. Chama o SAMU. Estão me ouvindo? Acho que é a B, né, professor? A letra B, pois aí, olha, ficou até uma marcação aí, que raiva. Por que não é a letra E, moçada? Por que não é a letra E? Porque, olha só, o que acontece aqui, ó? Ó, uma coisa muito importante assim, ó. Quando a gente tem esse tipo de expressão aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Vamos, mouse. Quando eu tenho esse tipo de expressão aqui, o que acontece? A base fica conservada, pessoal. Ó, o 8 fica aqui. O que acontece com esses caras aqui? É eles que se multiplicam, moçada. É assim que fica a expressão. E ele tirou a raiz cúbica. Olha que bonito. Não é parecido com o que a gente controlar? Porque, olha só, uma coisa, Sabrina, é tu ter 8 na 2 vezes 2 vezes 2. Outra coisa é tu ter 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. Porque isso aqui vai te dar um mingau, velho. Maria Santa, vai te dar um número gigantesco. Tá bom? Show de bola? Então isso aqui é erro, errado. Tá bom? Pareceu mais simples isso aqui? Pareceu um pouco mais simples, porque era só clicar nas teclas e entender tirar a raiz. Aí tem um pessoal que vai dizer, ainda não entendi nada. Meu Deus. Mas calma. Vamos lá, vamos com calma. A radiciação sempre só cai uma questão, mas é importante porque tem algumas questões que são mais complexas, que talvez que eu utilize sobre isso. Tá bom? Show? Não entendi mais ou menos. Essa aqui caiu ano passado, a questãozinha. Show? Vamos falando aí, pessoal. O chat é para isso, é para a gente conversar, para dizer assim, professor, não estou entendendo nada. Tainá, tu quer apresentar do teu ou tu quer que eu toque daqui? Ah. Sim, eu apresento. Tá, deixa eu parar aqui minha apresentação. Vocês no chat podem estar conversando, dizendo, professor, me ajuda, que eu não estou entendendo nada aqui. E se quiser marcar no Instagram, que está tendo uma aula maravilhosa, ou ruim também, pode ser. Tá bom? Pode dizer, meu Deus, fiquei louco, só com a aula daqueles lá. Beleza? Vai lá, Catarina, vai falar um pouquinho de potenciação agora. Então, agora eu vou falar sobre a potenciação. A potenciação, ela é o inverso da radiciação que o Big estava falando antes. E a potenciação, ela é um produto de fatores iguais. Um produto, ele nada mais é do que uma multiplicação. Então, aqui a gente tem o nosso formato da nossa potenciação. A gente tem o A, que ele representa a base, e o N, o nosso expoente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa base, ela vai ser repetida a quantidade que está no expoente. Então, aqui a gente colocou N vezes. E aqui a gente tem um exemplo mais fácil para perceber isso. Então, a nossa base, ela é o 3. Então, aqui está 3 elevado na 4. Então, significa que a gente vai repetir 4 vezes o número 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Na potenciação, a gente tem alguns casos particulares. O primeiro caso é quando a gente tem um número elevado a zero. Então, toda vez que a gente tiver um número elevado a zero, desde que esse número, né, nossa base, seja diferente de zero, a gente vai ter como resultado 1. Então, independente do valor que for o A aqui, 5 elevado a zero vai ser 1. 100 elevado a zero vai ser 1. Sempre vai dar essa resposta. A mesma coisa vai acontecer aqui com o nosso caso particular 3. Quando a gente tem um número elevado a 1. Toda vez que a gente tiver um número elevado a 1, a resposta vai ser ele mesmo. Então, por exemplo, 20 elevado a 1, a resposta vai ser 20. 5 elevado a 1, a resposta vai ser 5. E aqui o nosso caso particular 2, ele é quando a gente tem um expoente negativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o menos 1, né? O que a gente vai fazer? A gente sabe que aqui debaixo desse número não aparece, mas a gente tem 1. Então, a gente vai inverter isso para que esse número aqui em cima fique positivo.
Aqui não ficou muito bem entendido, mas aqui no próximo slide a gente tem um exemplo, questões negativas. Então, aqui a gente tem o A elevado a menos N. O que acontece? A gente vai inverter. Aqui embaixo não aparece, mas é como se tivesse 1. Então, o 1 ele vai para cima e o nosso AN fica aqui embaixo. Um exemplo, então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1, que está aqui embaixo, mas não aparece, sobre 3 ao quadrado. Então, vai ficar 1 nono. E aqui do lado a gente tem a regrinha que o Big estava explicando antes, que vocês já estão craque, né? Que é a regra do sol e da sombra. Então, aqui o nosso N, ele estava no sol, ele vem para a sombra, e aqui o nosso N, que estava na sombra, vem para o sol. Então, aqui a gente tem um exemplo, 4 elevado a 3 sobre 2. O 3 estava no sol, vai para a sombra, então vem dentro da raiz, e o 2 que estava na sombra vai para o sol. Então, aqui a gente vai ter raiz quadrada de 4 elevado a 3. Então, primeiro a gente vai calcular o nosso 4 elevado a 3, que dá 64, e a raiz quadrada de 64 é igual a 8. E aqui ainda, a gente tem as propriedades da potenciação, que é muito importante a gente saber essas propriedades, que no total são 6. Então, quando a gente tem um número de base igual e ele está multiplicando, a gente vai somar os expoentes. Quando a gente tem uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Aqui, quando a gente tem um número elevado a um número e depois elevado a um outro número, a gente vai multiplicar. Foi aquilo que o Big resolveu no exercício anterior. Aqui, no caso 4, a gente tem dois números, né, diferentes multiplicando. Então, A vezes B elevado na M. Então, significa que A elevado na M vezes B elevado na M. Significa que essa é a nossa resposta, mas a gente tem que tomar bastante cuidado nesse caso aqui, e eu logo vou explicar o porquê. Aqui, então, a gente tem um caso semelhante com o nosso caso particular 2, né? Aqui, em vez do 1, é um outro valor que a gente chama de B. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui A elevado na M e B elevado na M embaixo. E se for negativo, aqui a gente inverte. E aqui a gente tem com um expoente negativo, então que o 1 vai ficar em cima e depois o valor que a gente tinha aqui vai ficar positivo e embaixo. Então, aqui eu separei alguns exemplos para a gente utilizar utilizando as propriedades. Eu vou copiar aqui. Mas, enfim. Então, o primeiro que a gente tinha era A, que era 25 elevado na 1. Então, esse é o nosso caso especial 1. 25 elevado na 1, caso especial não 1, vai ser o caso especial 3, que é um número elevado na 1. Então, todo número elevado na 1 é igual a ele mesmo. Nesse caso, vai ser 25. O B, se eu não me engano, é 120 elevado na 0. Isso. 120 elevado na 0. 120 elevado na 0 vai ser igual a... Vai ser igual a 1. Deixa eu colocar. A 1. E todo número elevado na 0 é igual a 1. E o C, que a gente tem lá no nosso slide, deixa eu pôr aqui, é 7. E 9 elevado na menos 2. Então, para transformar ele no expoente negativo, a gente vai precisar inverter aqui. Então, a gente vai ficar com 9, 7, e o nosso 2 vai ficar positivo. Então, agora a gente vai fazer 9 ao quadrado
sobre 7 ao quadrado. 9 ao quadrado vai ser 81. E 7 ao quadrado é igual a 49. E aqui, ainda nesse slide, a gente tem um slide especial que a gente tem que tomar cuidado. Que eu vou copiar esse daqui e vou fazer aqui do lado. Um novo. Então, a gente tem que tomar cuidado que é diferente. Se a gente colocar, por exemplo, A igual a 2. Eu vou pôr aqui A igual a 2, M igual a 3 e N igual a 2 de novo. Então, vai ficar 2, M3, fazer assim, e é diferente, então, a 2, 2, na 3. Por quê? Porque aqui primeiro a gente vai ter que fazer o 2 multiplicado por 3. Então, aqui a nossa resposta vai ser 2 elevado na 6. O que é diferente dessa aqui do lado? Essa aqui do lado, a gente primeiro vai ter que elevar o 2 na 3. Então, 2 na 3, ele é 8. Então, aqui a resposta ficaria 2 elevado na 8. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante atenção, que eu estava falando antes, é quando a gente tem uma multiplicação, né? Então, aqui A vezes, esse aqui em vezes, né? B ao quadrado. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode fazer A ao quadrado vezes B ao quadrado. Só que, quando a gente tiver uma soma, por exemplo, A mais B ou A menos B ao quadrado, a gente não pode fazer igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso vai estar errado. Então, vou fazer um X aqui. Por quê? Aqui significa que a gente está repetindo 2 vezes o que está dentro do parênteses, né? Então, a gente vai ter A mais B vezes A mais B. Então, aqui a gente vai utilizar o chuveirinho para calcular. Então, como a gente vai fazer? A gente vai fazer o A vezes o A, depois o A vezes o B. Depois vai fazer com o B vezes o A e depois o B vezes o B. Então, o A vezes o A, a gente vai ter A ao quadrado. O A vezes o B, a gente vai ter mais AB. O B vezes o A, a gente vai ter BA. Mas o BA vai ser a mesma coisa que AB, né? Porque não altera a ordem. Mas B vezes B vai ser B, multiplicação com B, né? Vai ser B ao quadrado. Então, aqui a gente pode unir esses dois termos, a gente vai ter A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tem uma soma e quando a gente tem uma multiplicação. Ficou entendido isso? Tem alguma dúvida ou posso seguir em frente? Vai tocando bala, se o pessoal não vai dizendo nada. Qualquer coisa tu me fala, tá bom, Big? Sim, tranquilo. Então, aqui, voltando para o slide. E na potenciação, ela tem uma coisa muito interessante, que é a potência de base 10. A potência de base 10, ela é muito utilizada na notação científica, né? Então, a potência de base 10 nada é do que a base, né, que vai ser o número 10, elevada a um determinado expoente. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, agora a gente vai ver um pouquinho da notação científica. Então, a notação científica, para a gente escrever, né,
algum número muito grande ou muito pequeno em notação científica, a gente vai utilizar a potenciação e vai ser a potência de base 10. Então, aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem um número muito grande, que é a distância entre a Terra e o Sol, que essa distância entre a Terra e o Sol, ela também é chamada de unidade astronômica. E a gente tem também aqui como um exemplo um número muito pequeno, que é a massa do próton. Mas como que a gente transforma esse número aqui cheio de zeros nesse outro número aqui? Então, aqui a gente tem a nossa notação científica, como a gente escreve ela. A gente tem o número A, que é a base, e essa base, na notação científica, tem uma regra. Sempre tem que ser um número entre 1 e 10. Então, se for maior que 10, não pode, e se for menor que 1, também não pode. Tem que sempre ser um número entre 1 e 10. Essa é a regra principal da notação científica. Então, aqui tem um resuminho, né, que diz que se a vírgula se deslocar para a direita, nós vamos ter um expoente negativo, e se for para a esquerda, a gente vai ter um expoente positivo. Mas aqui no slide da frente eu vou explicar bem certinho isso. Aqui, exemplo, a gente tem esse número muito pequeno. Como que a gente vai fazer a notação científica dele? A gente vai ter que, então, utilizar um número que está entre 1 e 10. Então, nesse caso, 32 a gente não pode utilizar. A gente só pode utilizar o 3,2. Então, a gente vai colocar o 3,2. Então, agora a gente vai somar a quantidade de casas que tem entre a vírgula no lugar que ela estava antes e no lugar que ela ficou agora. Então, tem 1, 2, deixa eu apontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a casa se deslocou 8 lugares. A nossa resposta em notação científica vai ser 3,2 vezes 10 elevado na menos 8. Por que elevado na menos 8? Porque a casa se deslocou para, vamos olhar aqui, para a direita. Então, se deslocou para a direita, a gente vai ter o expoente negativo. Para saber fazer isso aí, a pessoa tem que saber o que é direita e esquerda. Então, qualquer coisa, anota no dia na mão assim, ó. Essa aqui é a direita, essa aqui é a esquerda, daí dá certo. Senão vai dar feio, aí vai dar... Ou também pode pensar, né? Se for um número muito pequeno, só pode ser o expoente negativo. E se for um número grande, só pode ser um número positivo, né? Também dá para pensar nessa lógica. E aqui, então, a gente tem um outro exemplo que é um número muito grande, né? Então, a nossa vírgula, na verdade, ela vai estar aqui no final, né? Vê que aqui eu acrescentei a vírgula e eu acrescentei os zeros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deslocar essa vírgula. Ela vai ficar aqui 1,45, lembrando da nossa regra da notação científica, que tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, aqui vai ficar 1,45, e a gente vai somar a quantidade de casas que tem entre as duas vírgulas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ser 1,45 vezes 10 elevado na 9. Então, se a gente desloca a nossa casa para a esquerda, a gente vai ter um expoente positivo. E aqui, só ressaltando, né, que é muito importante essa regra da notação científica, de que tem que ser um número entre 1 e 10. E a gente também pode fazer ao contrário. Então, aqui a gente tem um outro número, 6,234 elevado vezes 10 elevado na 5. Então, a gente tem o nosso número aqui, a gente vai colocar ele aqui o 6, o 2 e o 4, e a gente vai acrescentar, a partir do 2, 5 casas decimais. Então, 1 casa, 2, 3. Aqui acabou os nossos números, mas a gente vai acrescentar zeros, então. Então, nosso número final vai ser 623, agora 1.400. E aqui a gente tem um número que vai ser muito pequeno, né? A gente já sabe isso porque o nosso expoente é menos 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o zero, vamos contar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E antes de ter a vírgula, a gente tem que ter o nosso 8, né? Então, a gente fez as 6 casinhas aqui e colocou o 73 depois.
Então, essa vai ser a nossa representação agora. E aqui, a gente já tem alguns exercícios sobre notação científica. Então, nosso primeiro exercício é do Enem 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com uma marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Então, qual dessas opções aqui vocês acham que é a correta? Uma coisa importante, pessoal. O que eu faria nesse primeiro momento? Eu resolveria as respostas. Como que eu resolveria as respostas? Coloque, ó, tá vendo que o primeiro item ele tá falando que é 10 na menos 2. Então, ele escreve esse número na 10 na menos 2. Como que ficaria? 0,00438. Na letra B, eu escreveria o número 0,0431 e assim por diante. Tá bom? Na letra C, aí eu faria, tá bom? Na letra D, assim por diante. E na letra E, mesma coisa. Tá bom? Essa é a ideia mais prática que eu teria. Tá bom? O que quer dizer aquele 10 não? Quer dizer que ele vai fazer o 10 uma vez. Não vai multiplicar por 10 ao quadrado, como está na última aí. Tá bom? Essa é a ideia. Tá bom? Não sei fazer nada. Resolva as respostas. Olha que louco. Resolva as respostas que dá certo. Talvez é uma ideia. Porque, olha só, 43,18, ele quer dizer o quê? Ele tem algum zero na frente? Tem alguma manobra? Se eu perguntasse para o Ismael ia dizer, professora, 43,18 não tem nenhum zero na frente? Eu ia dizer o quê? Boa! É como fala aquele guri lá, acertou, miserável. Quase isso. Tu entendeu, Natália? A ideia funciona assim. Cudil, tem 3 Natália aqui, Maria Santa. Mas essa é a ideia. Lá tem, ó, olha o segundo, ó. 413,8 vezes 10 na menos 1. Aquele carinha lá, o 43,18, tem zero antes? Não tem. Quer dizer que a letra A e a letra B nós já faz o quê? Riscamos fora. Não, porque não é a resposta. Olha só. De tu não saber nada, tu já não tem 2 a menos. Aí o que tu faz agora? Letra A, faz minha mãe mandou. Ou letra B, você pensa e resolve as outras. Olha só. Aqui, pode falar. Se for na lógica, né? 10 elevado na 0, ele vai ser 1. Então, vai ser 43,18. Até seria uma resposta aceitável. Só que, na notação científica, a gente sabe que a matriza, ela tem que ter um número entre o 1 e o 10, né? Que é o nosso A. Então, sabendo dessa regra, a gente já sabe que a única resposta possível é a D. A gente nem precisaria ter feito tudo isso que o Big falou. Era só a gente ter observado isso. Perfeito, perfeito. Né? Essa é uma questão bem simples, assim, que ela foi escolhida só para vocês ver se estão bom na notação científica. Aqui a gente tem mais uma questão de notação científica. Chat, se quiserem já ir respondendo. Não precisa responder agora, pode responder lá no final. Senão vão vir tudo embora aí agora. E a notação científica, ela também é aplicada às outras questões, né? Então, se a gente for trabalhar geometria mais lá para frente, vai ter questões que vão ter notação científica. Até daqui a pouco, quando a gente for ver conversões, unidade de medidas, a gente também vai ter a notação científica. Então, aqui, primeiro, eu gosto bastante de ler aqui a última frase que a gente tem para ver o que a gente precisa fazer e depois a gente vai lá no texto e pega o que é mais importante. Então, usando a notação científica, qual é a representação de comprimento dessa miniatura em metros, né? Então, vamos ler aqui a nossa questão. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressora 3D em alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo objetos desejados. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, aqui em cima, esse textinho aqui, na verdade, agora que entendeu, a gente percebeu que foi só para enrolação, né? A gente tem que tomar muito cuidado nisso no Enem, porque eles gostam de colocar bastante texto nas questões para a gente gastar bastante tempo. Então, a escultura apresentada
é uma miniatura de carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Então, aqui, como micrômetros não é uma unidade de medida muito usual para a gente, né? O que seria uma unidade de medida usual? Seria, aqui de distância, seria quilômetros, centímetros, metros. Mas aqui tem micrômetro. Então, o Enem, ele gosta muito disso. Quando é uma unidade que a gente usa bastante, tipo, converter quilômetros para metros, ele não dá. Isso a gente tem que saber. Agora, como é uma unidade de medida que a gente não conhece muito, eles geralmente dão isso no enunciado para a gente. Então, o micrômetro, ele é a milionésima parte de 1 metro. Milionésima parte significa que é de 1 milhão. E 1 milhão, ele tem 6 casas decimais. Então, a gente vai ter que escrever esse número em notação científica daqui a pouco. Então, a gente sabe que 1 metro, ele é dividido em 1 milhão de micrômetros. E a gente sabe que essa escultura de carro tem 100 micrômetros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1 metro dividido por 1 milhão, que é a quantidade de micrômetros que tem em 1 metro, e isso a gente vai multiplicar por 100, que é a quantidade de micrômetros que tem no nosso carinho. Então, aqui, a gente pode fazer o quê? A gente vai aqui, vocês vão perceber que a gente tem aqui 10 elevado na 4. Por quê? Porque eu simplifiquei aqui, ó. Esse 0 e esse 0, eu simplifiquei com 2 zeros aqui embaixo. Então, aqui sobra apenas 4 zeros, né? Então, ficou 10 mil, ficou 1 sobre 10 mil. E 10 mil, ele é igual a 10 elevado na 4. Se a gente for olhar aqui nas nossas alternativas, a gente não tem o 1 sobre 10 elevado na 4. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar uma propriedade lá da potência que a gente viu lá no início da aula da potenciação. Que é, então, quando a gente tem um expoente negativo. A gente vai transferir esse 10 elevado na 4 para cima e a gente vai colocar, então, no expoente negativo. Então, a resposta vai ser 1 vezes 10 elevado na 4. Por que o 1 na frente? Porque o 1, ele é um valor que, multiplicado por qualquer coisa, vai dar sempre qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se tiver 1 multiplicado por 3, a resposta sempre vai ser 3. 1 multiplicado por 1000, a resposta vai ser 1000. Então, por isso que a gente tem 1 aqui na frente. E a resposta correta, então, vai ser a letra C. Então, o Enem, ele gosta muito de cobrar questões, assim, que envolvam várias coisas. Aqui, a gente utilizou a resposta em notação científica, mas aqui a gente utilizou uma propriedade da potenciação, a gente também teve que utilizar conversões em unidades de medida. Então, é assim que as questões do Enem funcionam. Elas cobram vários conceitos da matemática básica. Aqui tem mais uma questão, então, que aqui em cima, né, eu já vou adiantar que esse textinho aqui de 3 linhas, ele é uma enrolação também. Então, aqui, o que o exercício pede para a gente? Ele pede para a gente calcular o número que expressa a razão existente entre o comprimento de diâmetro do fio de cabelo e de um nanofio. Então, o que é uma razão? Uma razão, vocês vão ver que ela é a mesma coisa que uma fração. Então, a razão, ela é uma divisão. E aqui diz que é uma razão entre o comprimento do diâmetro do fio de cabelo e do nanofio. Então, a gente vai ter aqui em cima, vai o comprimento do fio e embaixo vai o comprimento do nanofio. Então, o comprimento do fio de cabelo, a gente tem 6 vezes 10 elevado na menos 5 sobre 10 elevado na menos 9. Aqui a gente vai utilizar uma propriedade das potências que a gente viu, que é da divisão quando a gente tem bases iguais, que no caso é a base 10. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar menos 5 menos 9. Então, menos 5 vezes menos 9, que é essa propriedade aqui, né, vai ficar menos com menos mais. Vai ficar menos 5 mais 9, e daí vai ficar 6 vezes 10 elevado na 4. A resposta correta também vai ser a letra D. Então, ficou entendida essa parte? Alguma dúvida? De fato, assim, pessoal, ó, quer aprender mais sobre potenciação e radiação, vai ter que decorar aquelas regras lá. Ou vai ter que decorar, ou vai ter que colar no travesseiro hoje de noite. Pensa, pega no travesseiro lá, começa a escrever assim, ó.
aquelas regras. Qualquer coisa dá culpa para mim e para Tainá. Diziam, foi para o professor que mandaram fazer lá. Tá bom? Pode deixar que eu falo dos outros dois lá do Conversão de Medidas e dos outros. Pode deixar tudo. Vou pedir para tu parar de compartilhar que eu apresento. Sim, eu paro. Então, assim, ó. Então, eu gosto bastante de notação científica, às vezes eu fico bravo com ela. Ela também não gosta muito de mim. Enfim. Porque em tese, assim, ó. O louco da história da notação científica, acredite se quiser, Sabrina. Como é que surgiu a notação científica? Olha só que doideira. Né? A notação científica ela foi utilizada para o pessoal contar grão de areia. Por quê? Tem bastante ou tem pouco grão de areia? O que tu acha, Eduarda Ilger? Tem bastante ou pouco? Tem bastante, por isso. A científica ela expressa o quê? Número grande no número pequeno. Ela expressa o número grande no número pequeno. Mais ou menos dessa forma. Compreendido, Emily? Sim, professor. Não sei, mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. Conversão de medidas. A gente sabe que tem uma ideia de conversão de medida, que é um sistema internacional de medidas. Se fosse um sistema internacional de relacionamento, vocês sabem que a I Love You é o quê? É uma ideia, tipo assim, que tu utiliza em todo lugar, é uma linguagem própria. Então, para peso, pessoal, tá? Para medida de peso, se chama massa, que é quilo, tá? Que é 1000 gramas, tá bom? Comprimento, mesma situação, que se chama 1000 metros, que é em metros, tá bom? Unidade visual que a gente tem grama é quilômetro. Área, a gente faz o quê? A gente tem a unidade no sistema SI, se chama Sistema Internacional, que é onde... Se a gente vai lá no Panamá, se a gente vai nas Ilhas Caribenhas, o que eles vão usar lá? Metro quadrado, tá bom? Essa é a ideia. Se a gente vai para a República do Congo, como é que eles fazem o comprimento? Fazem com vara, fazem com o quê? Fazem na medida de metro, tá bom? Quantidade de calor em joules, ou joules, não sei como é que vocês aprenderam, ou joules. Eu falo joules, que é o nome mais bonito. Tá bom? E velocidade, metros por segundo, ok? Compreendido isso? Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia que assim, ó, se tiver o exercício falando em quilômetros por hora, de lá adiante vem para metros por segundo, tu vai dizer, opa, aí vai ter que fazer umas mudanças, tá bom? Então, fique esperto sobre isso aí, tá bom? Aí, aqui uma outra situação ainda mais, além disso, ó. 1 minuto 60 segundos. E quanto é 0,5 minutos? 0,5 minutos não é 50 segundos. Anota isso, pessoal. 0,5 minutos é 30 segundos. 30 minutos. Então, 60 minutos, metade de 60, 30. O 0,5 quer dizer metade, não quer dizer 50 minutos, tá bom? 60 minutos, metade, 30 minutos. Ok? Da mesma forma, 60 segundos, metade, 30 segundos. Show! Beleza? Professor, eu não estou anotando nada, está muito rápido. Calma lá, mas depois nós mandamos esses slides para eles aí. Acho que vamos criar um drive, daí mandamos lá e daí eles vão baixando, daí fica tranquilo. Tá bom? Essas unidades de medida, vocês têm que saber bastante aí, fazer essas transformações aí. Né? Quilômetro, ele é 1000 metros, ou 10 na 3, porque se eu fizer 10 na 3, se eu fizer assim, ó, tem Renata, acho que tem Renata aí, né? Sabrina, se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 10, vai dar 1000, ou 10 na 3. E hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro são as medidas. São isso aqui, ó. Se eu quero ir do metro para o quilômetro, eu vou ter que ir por aqui, ó. Tá? Se eu quero ir do metro para o quilômetro, então eu tenho que dividir por quanto? Por 1000, tá bom? 1 metro tem quantos quilômetros? 0,001 quilômetro. Ou a gente transforma, né? E quanto tem 1 metro? Tem quanto? Profes, vocês podem mandar os grupos? Sim, pode ser, Ana Júlia. Que nome bonito, Ana Júlia Bergamo. Eu já te conheci de algum lugar, não lembro de onde. Esse nome me é familiar, pode ser. Beleza? Olha só. E aqui fala conversões que mais caem. Era o quê? Quilômetro, metro e centímetro. Tá bom? 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 metro tem 100 centímetros. Tá certo? Isso aí. Show! Beleza?
Estão me ouvindo? Câmbio, Tera. Devem estar. Eu acho que sim. Tá bom, Letícia. Vanessa, isso aí. Ok. E aqui a mesma coisa, para quilo, né? A mesma coisa, a gente tem essas transformações. Mas assim, a gente sabe que se ir para frente a gente faz dividido por 10, se ir para trás dividido vezes 10. Tá bom? Eu estou em grama, quero ir para miligrama. Tem que fazer vezes 1000. Tá bom? Então, uma grama tem quantas miligramas? Tem 1000 miligramas. Mais ou menos dessa forma. 1 quilo tem quanto? Tem 1000 gramas. E a Juliana foi embora. Tchau, Juliana. Tchau. Volume, mesma coisa, tá? Não é volume de som de carro para fazer tut, tut. Não, não. É volume de tamanho, sabe? Ó, daqui, ó. Ou tô fazendo até propaganda para Pepsi aqui, gente. Eles nem vão pegar meio real. Tá bom? E área da mesma forma. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E assim por diante. Show! Essa aqui é uma tabelinha que vocês podem colar tudo na parede. Quando é semana que vem, tá todo mundo com as casas coladas e eu que... Aí as mães me chamam lá na polícia, que o professor mandou colar todas as coisas na casa. Meu Deus, aí sim. Olha só, moçada. A Tainá, como é maravilhosa e prestativa, já mandou até os slides lá. Gente, essa menina é maravilhosa. O que eu vou falar ali, ó? Ali de novo, ó. Ele pede para a gente transformar 1, por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 a 2 milhões de quilômetros quadrados. Aqui tem duas coisas, olha só. Ó, uma coisa importante, Sabrina. 1,496 vezes 10 ao quadrado, milhões de quilômetros. Quanto é milhões? Milhões é quanto? É 10 na... É quantos zeros? É 6 zeros. Isso aí. Então, a gente vai ter que escrever o quê? Né? A gente tem 1,496 vezes 10 na 2 milhões, e os milhões é 10 na 6. Então, a gente vai ter o quê? 1,49 vezes 10 na 2, que é o normal, que ele já está aqui, ó, já está aqui, vezes 10 na 6. De onde é que surgiu esse 10 na 6? A Sabrina está me perguntando. 12 milhões, Sabrina. Milhões, está aqui, ó. Não é dos milhos aquele lá que planta no interior. É outro tipo de milhões. E nem milhões de reais de fazer blim-blim. Beleza? Vamos lá. E a gente precisa transformar o quê? Olha só, pessoal. E ele quer saber em quilômetros. Então, essa medida está em quilômetros. E ele quer saber em metro. Então, a gente lembra que a gente tinha quilômetro, a gente tinha que transformar para metro, tá bom? Então, nós vamos fazer uma regra de 3, ó. 1 quilômetro vale 10 na 3. E esse valorzinho aqui vai valer x. Então, tu multiplica 1 vezes esse, e esse cara vezes o 10 na 3. Show de bola? Aí fica tudo isso aqui multiplicando. 1,496 vezes 10 na 2 vezes 10 na 6 vezes 10 na 3. E dividido por 1 vezes x. Que dá a mesma coisa aí. Fazendo todas as substituições, tu vai ter 1,496 vezes 10 na 11 metros. Resposta correta, letra A de algodão. Se eu não estou errado. Isso aí, letra A de algodão. Mas assim, essa notação científica cai junto com as unidades de medida. É um tema bastante atrelado à notação científica, tá? Então, vai ter uma questão aí que vocês... Professor, mas só uma, então não vou estudar. Tu que sabe, amigo, tá bom? Isso aí é que nem cantada. Pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo, pode ser que caia, pode ser que não caia. Beleza? Agora nós vamos a uma situação complexa. Complicadíssima. E olha que nós temos pouco tempo. Vou tentar falar a fração em 6 minutos que vocês aprenderam em todo o ensino fundamental e médio. Fração, pessoal, é um negócio que tu aprende no 6º ano. E se eu não aprendi no 6º ano, professor? Liga para os bombeiros. Ou não sei, tá bom? Tem um monte de gente ligando para os bombeiros. Fração, pessoal, é uma divisão. É a mesma coisa que a Tainá falou de razão. Tá bom? Então, como, por exemplo, uma divisão de pizza. Meu Deus, só falar em pizza agora, que está na hora de comer, você me fala em pizza, professor. Pois é. Olha só, além disso, então, para a gente aprender fração, olha só, pode ser, ó, se é uma divisão, pode ser um coração fracionado, um coração partido. Quer dizer, se a pessoa falar que ela está com o coração partido, ela está com o coração
fracionado, porque o professor falou que fracionado é divisão ou dividido. Oh, mas não, meu Deus. Cantada maravilhosa para vocês fazerem Hipobole para ganhar magia sobre fração. Olha só, eu vim aqui para te ajudar a fazer tudo, menos ensinar frações. E daí ele pergunta, por quê? Aí tu diz assim, porque eu não quero te deixar o coração partido. Gente do céu, cai matando. Entendeu, Sabrina? Essa aí para tu usar como vai mais dizer assim, ó. Eles caem, é no teu papo, assim, ó. Cai na mão, assim. Tá, mas vamos lá. Para a gente aprender fração. Eu falei que fração é o quê, pessoal? É uma divisão. Se é uma divisão, eu tenho que dividir. Uau! Aprendeu com quem quiser, aprendi sozinho. Acredite se quiser. Tá bom? Olha só. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro conseguir ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas das frações. Olha só, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que dividir, pessoal, eu vou fazer o quê? 3 dividido por 5, 1 dividido por 4, 2 dividido por 3 e 5 dividido por 9. Vamos lá. Professor, isso aí vai dar tudo o quê? Ih, nem tinha pagado antes. Deixa eu ir aqui no novo. Sai daí, negócio. O que acontece? Pessoal, como treinar, eu não me lembro lá, é 3/5, 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. Quanto nono, gente? Olha só, 3/5, vamos fazer um por aí. 3, eu só abri aqui. Meu Deus, saiu um 3, Olívia. 3/5. 3 dividido por 5 dá quanto? Professor, não sei fazer divisão com vírgula. Meu Deus, vamos lá. Quando não dá, eu tenho que fazer o quê? Adicionar o 0 aqui, ó. E o 0 aqui com uma vírgula. 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 6. Então, 3/5 é igual a quanto? 0,6. Vamos para o segundo. A segunda é... Me esqueci agora. Quanto que era? Sobre 4. 1/4. Só me diga isso aí. 1 dividido por 4. Vai dar para mim fazer, Sabrina? Não dá. Então, adiciono 0. 0 e uma vírgula. 4 vezes quanto que dá 10? 4 vezes 2 que vai dar 8. 4 vezes 8 dá 8, abaixo fica 2. Dá para mim fazer ainda? Não dá. Então, adiciona mais um 0. 4 vezes quanto que dá 20? 5. Tá bom? Ok, vamos para a próxima. A próxima era quanto? 2/3. 2/3. 2/3 dá para mim fazer, Gustavo? Nem sei se tem Gustavo. 2 dividido por 3? Também não dá. Então tem que fazer o quê? A Sabrina aprendeu que tem que colocar o 0 quando não dá. Isso aí. Então 3 vezes quanto que dá 20? 3 vezes 6 vai dar 18. Tá bom? Divide, dá 2 abaixo. Dá para mim fazer? Não dá. 0 de novo. Então eu coloco e vai dar quanto por 6? Então a resposta da terceira vai dar quanto? 0,66. E a outra? Quanto que dá a outra, Tainá? Me fala. 5/9. 5 dividido por 9. Esse é o último ou tem mais? Só? Olha só. Aí, olha só. 5 dá por 9? Não. Então, vou colocar o 50. 5 vezes 9 vai dar 45. Sobra 5. Veio 0. 50. De novo. Ah, esqueci do 0. Ih, já deu cagada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar. Aí, deu. 0. Vamos lá, cadê o lápis? 0,5. Deixa eu puxar mais para o lado aqui. 0,055. Vamos lá. Aí eu perguntaria para vocês, pessoal, qual é a ordem desses números aqui? Ó? Quem que é o maior, quem que é o menor, quem que é o do meio? E aí? O primeiro número é qual? Sabrina, me diga. O primeiro número é a carta 1/4. Tá bom? Por que a carta 1/4, professor? Horas, porque ela é quanto? Ela é 0,25 e os outros é quanto? É um pouco maior, Sabrina. Então a gente tem que fazer o quê? O exercício fala que é para a gente pôr em ordem crescente. Negócio que cresce. Não pense em bobeira. Olha. Ok? Então eu vou pensar no quarto. Aqui, lápis, o quarto. A segunda carta vai ser o quê, pessoal? A segunda carta, a 5/9. 5/9. A terceira carta
a 3/5. E a quarta carta a 2/3. Então vai lá, 1, 4, 5, 9, 3, 5 e 2/3. Será que lembramos disso aí? Vamos ver se tem essa resposta aí. 1, 4, 5, 9. 1, 4, 5, 9. Vamos ver se tem essa resposta. 5, 9. 3/5 e 2/3. Resposta correta, letra A de avião. Mas não é os aviões do forró. Quase isso. Ok? Vamos para uma outra, a número 44. Vocês têm tempo, né? Mais uma. Eu sei que fechou o horário, mas me esperem mais um pouquinho para nós ver essa aqui. Para eu mostrar como é tranquila, como é fácil essa matemática. Foco nesse exercício. Olha só. Estão vendo que tem um texto tudo aqui do lado? Às vezes o texto presta, Sabrina. Às vezes o texto não presta porcaria nenhuma. Isso aí. Então, olha só. Se a gente ler aqui, ó, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é... O que ele quer saber? Quantos assentos já foram vendidos e o total de assentos desse ônibus. Então, olha só. Os vendidos são sempre na cor escura. Tá bom? Então, a gente sabe quantos tem vendido. Então, vai ser... Vamos contar lá, ó. Deixa eu colocar aqui o apontador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos assentos foram vendidos? Fala 16. Ninguém falou. Fala em 16. Ei, isso aí, 16. Muito bem. Isso aí, Letícia. Foram vendidos 16 assentos. E quantos assentos tem ao todo, pessoal, nesse ônibus aí? Como é que eu sei? Ué, só olhar... Isso aí. Então, a fração que representa o número de assentos vendidos pelo número de assentos que... olha só. A fração do número de assentos vai ser quanto? 16 sobre 42. Resposta correta vai ser qual? O que é o 16? Isso aqui é vendidos, tá? Vendidos. Isso aqui é total. Tá bom? Total. Por que eu falei o quê? Fração é uma divisão. Resposta correta tá onde, pessoal? Lá na nossa magnífica, esplendorosa letra A de amor, que não é mais de avião. Show! Olha lá, 16 sobre 42. Compreendido? Entendido maravilhosamente bem? Sim! Não! Não sei. Eu vou te bater. Eu vou te bater. O que é isso? Não é que dá quanto? Pere para a moça fechar o áudio. Entendido? Alguma dúvida? Tem mais uns outros exercícios aqui, deixa eu ver. Vamos pensar num legalzinho aqui. Esse aqui é bastante demora demais. Deixa eu ver se tem esse aqui. Vamos fazer esse aqui, ó. Pode ser esse aqui. Olha só, pessoal. Esse aqui é mais ou menos uma ideia que vai também fazer de fração, tá? Eu só vou dar o início para vocês e vocês fazem continue ela aí. Mas como que funciona? Aqui tem uma receita que ela é feita com 4/5 de amendoim e 1/5 de açúcar, tá bom? Olha só. Então, olha só. O Tainá, só me diga quanto custa o amendoim e o açúcar lá depois. Então, olha só. 4/5 é feito de amendoim, tá bom? Beleza? E 1/5 é feito de açúcar. Vou escrever aqui açúcar. Esse aqui, o amendoim. Tá bom? Como é que eu faço? O amendoim, pessoal, ali é um exercício que tá falando assim, ó. Eu nem li o exercício, mas eu já quero dar uma dica para vocês ir fazendo. Como é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão multiplicar o preço do amendoim pela quantidade que se usa. Tá bom? Por exemplo, como é que a mãe de vocês sabe quanto custa uma receita de bolo? Não sei, vocês, os garotos. Tem menina aqui que faz bolo, né? Deve ser tudo bolo bomba, gente. Bolo explosão. Mas o que acontece?
Quando vocês vão fazer um bolo, vocês têm que saber as quantidades que vai de cada coisa, concorda? Mas a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui, ó. Se ela ocupa 4/5 de amendoim, tem que saber o preço do amendoim, que vai ser 10. E da mesma forma, o açúcar. Então aqui tu vai ficar com 40. Meu Deus, Cássio. Agora sim. Agora escreveu tudo. 40 dividido por 5. E aqui vai ficar com 2 dividido por 5. 40 dividido por 5, 8. Então, para fazer a receita, ela ocupa R$8 de amendoim, mais 40 centavos de açúcar. Então, para gastar, ela demora... Quanto ela gasta? Ela gasta 8,40. 8,40. Mas vocês vão ler esse exercício aí. Agora vai envolver um pouco de potenciação com multiplicação. Vai ser complicado. Enfim, entendido? Um pouquinho, mais ou menos, meia boca. O que eu vou falar para vocês, pessoal? Não é que essas 12 aulas aqui que vocês vão ficar os magnatas, tá? Muito menos os tcharará, os chalados matemáticos. Mas assim, dá para ajudar alguma coisa. Mas vocês têm que pegar firme aí também em casa, estudar em casa. Não é treinar. Só aprende quem vai aí, ó. E fica, final de semana, em vez de jogar um fute, vão lá e fazem o quê? Estudam um pouquinho de matemática. Tá bom? Beleza? Alguma coisa, alguma dúvida? Nenhuma? Bastante? Um pouco? Nenhuma? Meu Deus, tudo muda. Não, começar a chamar nome por nome. Oi, câmbio. Vanessa, entendeu tudo? Vinícius, entendeu tudo? Tudo certo. Show de bola, maravilhosa. Melhores são vocês acompanhando a gente. Show. Isso aí, Vinícius. Show? Então eu acho que tu pode fechar o menino. Como é que é o nome do menino de cabelo encaixado lá, o loiro? Tainá. É você mesmo. Cauã, pode fechar ali a reunião. Beleza. Então assim, pessoal.